Olá! Muito feliz de estar aqui mais uma vez para fazer essa live com um tema tão importante, com uma convidada tão especial. E eu vou deixar sempre os comentários, né, para a gente estar conversando, para interagir com vocês. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui. Aos pouquinhos vão chegando, né, os nossos convidados, as nossas convidadas. A doutora Elaine já está aqui com a gente e em breve eu vou estar chamando. Antes da gente estar iniciando o nosso bate-papo, eu queria que vocês enviassem essa live, né, para muitas pessoas, para as pessoas que vocês conhecem, para as pessoas que vocês julgam que seja importante participar, porque é um assunto muito importante. Nós vamos falar que o novembro, ele é azul, é uma campanha mundial, mas ele também pode ser rosa. Aqui nós vamos conversar sobre as atitudes que nós mulheres precisamos adotar neste novembro azul. Não somente no novembro, mas em todos os dias do ano, tá bom? Já vou chamar aqui a doutora Elaine. Seja bem-vinda, doutora Elaine. Ei, Olá, boa noite! boa noite, Amaline, boa noite a todos os seguidores nossos, né? Todos os Sim, amigos. eu tô colocando aqui o nome da nossa live, vou tentar fixar ele aqui. Uhum. Pronto, fixei. Tá bom o Doutora Elaine, estou áudio? muito feliz, tá ótimo, tá excelente seu áudio. Estou Ah, muito tá feliz bom. da sua presença aqui com a gente no Divã de Saúde, que tão prontamente, né, nos atendeu, com toda essa delicadeza, essa simpatia. É uma pessoa que eu já admiro, mesmo sem conhecer pessoalmente. Então, gostaria muitíssimo de agradecer por ter aceitado esse convite e estar vindo aqui falar com a gente. Imagina, eu que agradeço, Amaline, foi um grande prazer e uma surpresa muito, muito boa ter recebido esse convite. E é uma honra poder participar de um trabalho tão bacana, que é esse trabalho que você faz, né? Imagina, um canal voltado principalmente também à saúde feminina, né? E é muito bacana o seu trabalho e para mim é um grande prazer, tá? Ah, eu agradeço. Bom, eu vou contar um pouquinho de você para os nossos convidados. A doutora Elaine Bronzato, ela é médica formada é, em medicina e também urologia pela Unicamp. Ela tem mestrado também na Unicamp e é pós-graduada em cirurgia minimamente invasiva no Hospital Sírio-Libanês. Então, a gente trabalha, né? Trabalha no Hospital Vera Cruz, em Campinas, Hospital de Valinhos e também na Clínica Rocha Brito, em Campinas. Sim. Eu gosto muito de estar falando todas essas atribuições, mas eu também gosto muito de ressaltar a importância, né, de um currículo desse brilhante, mas ao mesmo tempo não deixar de ser mulher em todas as suas funções do nosso dia a dia, não é verdade? Então conta pra gente um pouquinho quem que é a doutora Elaine Bronzato, por favor. Ah, bom, eu sempre tive esse sonho, né, de trabalhar com a área da saúde, a área da ciência, pesquisa, né? Então, eu consegui realizar, né, fazendo essa faculdade, né, a Unicamp, né, e as minhas especializações. Então, realmente é uma vida que foi dedicada a isso, né? Mas é lógico que a gente não pode esquecer que a gente também mantém nossas funções como mulher, né? Então, Sim, a casa, o marido, né? Então, realmente a gente tem às vezes função dupla, tripla, né? E tem que isso tentar dar conta do máximo que a gente pode, né? é verdade. Então, E como, né? nossa, é verdade. Uhum. E tem uma questão muito importante que a gente não poderia deixar de falar, que o número de mulheres, né, urologistas Sim, no Brasil, ele é muito baixo. é Então, verdade. eu tô aqui numa situação muito honrosa de estar falando
como uma pessoa que faz parte de uma seleção muito apurada, assim. Então, fala pra gente por que isso acontece. Bom, nós somos no Brasil em aproximadamente 5.000 urologistas no total. E urologistas mulheres, nós somos em mais ou menos umas 180 só, no Brasilzão de meu Deus inteiro, Olha tá? só. Então isso dá menos de 4% das mulheres, né, sendo, né, estando nessa profissão da urologia, né? E, bom, eu acredito que, assim, na parte da cirurgia, nós temos menos mulheres mesmo, mas existe aí uma questão também cultural mesmo, né? Um pouquinho de preconceito ainda em relação à mulher, né? Então dificulta, né, de nós chegarmos nessas áreas, né, cirúrgicas, né? A gente Sim, tem que, eu sempre falo que a mulher para ela conseguir estar numa posição né, de destaque, ela acaba se cobrando muito e porque as outras pessoas também cobram muito. A gente tem, não podemos errar. A gente se cobra muito e sim, realmente é difícil da gente estar num lugar onde somos tão poucas, né? Mas é muito gratificante também a gente poder representar e a gente tem que representar bem. Nós com temos que nos certeza. representar bem, né, nesses postos, né? Então, eu estava ontem mesmo eu estava vendo que eu fiz eu sou certificada agora em robótica, né? E que é uma ferramenta que nós temos para poder operar os pacientes de uma forma com mais tecnologia, de uma forma melhor. E eu sou a única que tem no Brasil mulher urologista certificada em robótica. Então, a Maravilhosa. gente tem que democratizar isso. Nós temos Com que ter mais certeza. pessoas, mais mulheres, mais cirurgiões, cada vez Sim. tendo acesso mais à tecnologia, né? Para poder para poder usar isso para os nossos pacientes, beneficiar o maior número de pessoas, né? Com certeza. E é um grande orgulho eu poder estar conversando com uma pessoa tão batalhadora, né? Tão Sim. com essa representatividade tão grande para nós mulheres, Muito dentro obrigada, muito da sua obrigada. função. Isso é maravilhoso. Obrigada, Maline. Muito bom. E assim, eu falei um pouco sobre o que a gente vai conversar, né, aqui na nossa live. Uhum. E a campanha mundial é justamente o Novembro Azul, que a gente sabe aí dos cuidados que a gente tem que ter com os homens, né? Os homens precisam ter. Nós vamos falar um pouquinho disso, mas só para dar mais uma introduzida, a gente vai estar falando do papel, nosso papel como mulher, né? Para estar cuidando, eu digo, dos homens das nossas vidas, Sim. né? Porque nós temos pais, esposos, irmãos, né? Companheiros, namorados, filhos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sim, é uma coisa muito interessante isso que você acabou de dizer, porque nós mulheres, desde que a gente ficou mocinha, a mãe já vai levar para o ginecologista e a gente já faz aquela primeira consulta, tira as dúvidas, né, Sim, todas as orientações, e isso já não acontece com os meninos. Então isso é uma questão muito cultural, muitas vezes ainda o homem ele não vai ao médico, né? Tem aquela sim. história de que os homens são fortes, de que os homens não choram, de que então tem toda essa questão também envolvida, né? E Sim. não existe essa cultura de que o homem precise realmente de ir ao médico. E a gente vai desde cedo, né? Mesmo sem ter Todo nenhum ano, se bobear sintoma. de 6 em 6 Exato, meses, a gente tá indo. exato. E veja que Sim, a gente não tem vergonha de falar que a gente vai ao ginecologista, né? sim. E quando um homem fala que vai ao urologista, que ele muitas vezes vai super tarde para o urologista, não tem aquela consulta de adolescente que deveria ter também, né? De Sim. menino, adolescente. Ainda sempre faz uma piadinha, porque não consegue falar sério, eu vou ao urologista. Não pode, sempre existe, às vezes, uma Um tabu, né? brincadeira, Um um tabu para preconceito. poder disfarçar isso, né? Sim, E não deve ser assim. Eu acho que isso sim, tem que claro. mudar e tá mudando, né? Claro. Na conversa que nós tivemos antes, né, dessa live, a Uhum. gente falou muito que deveria se existir uma política, né, de inserir nas escolas, Sim, como a gente faz educação para as meninas, né, que eu mesma já dei sim. muitas palestras em escolas falando da sexualidade e às vezes me colocavam para falar só para as meninas, né? E Uhum. aí a gente conversou muito sobre isso no sentido da gente
que isso seja à tona, venha à tona, né? Para que as mães cuidem dos meninos, né? Desde pequena, não somente no pediatra, mas quando já for ficando rapazinho, igual a gente fica mocinha, o rapazinho, também Uhum. ter o hábito de levá-la, né? Levá-los ao médico e conversar sobre isso com eles. Eu Sim. acho que essa nova geração vem para mudar um pouco esses conceitos, talvez, Sem né? dúvida, sem dúvida. E às vezes eu recebo as pessoas mais, homens mais velhos, ou até adolescentes, ou mocinhos, que falam: poxa, mas a minha mãe não poderia ter visto isso um pouco antes, não poderia ter me ajudado antes a resolver esse problema? Aí a gente fala, então, né? Porque é falta de hábito mesmo, né? A gente não tem essa cultura, mas como você Sim, falou, tem que ter, né? Às vezes a exato. gente pode evitar um montão de problemas e orientação, até mesmo orientação sexual, alguma dúvida que o menino tenha, né? Sim, Então a gente consegue ajudar bastante, sim. com certeza. E assim, aí depois ele não tem esse cuidado, ele não foi orientado, e quando faz os 40 anos, ele é obrigado a ir no urologista e acaba tendo que romper paradigmas que não existiam É na vida dele, verdade. né? Uhum. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas preconizações aí do Ministério da Saúde para que esses homens das nossas vidas se conscientizem de que precisam ir, né, ao médico, ao urologista. Tá. Bom, então, em relação ao câncer de próstata, porque essa campanha Novembro Azul, veja, ela é uma campanha mundial, né? Que chama a atenção da população mundial para as doenças mais prevalentes, né, da população, dos homens, tá? E dentre essas doenças, uma das mais importantes é o câncer de próstata, né? O que as sociedades de urologia preconizam é que esse screening que a gente fala, essa busca, né, pelos pacientes de risco, que seja realizada a partir dos 50 anos, né? Exceto quando você tem fatores de risco. Mas não que o homem deva ir ao urologista a partir dos 50. Como a gente já conversou, precisa ir Sim, antes, né? Mas a partir dos 50 é que você tem uma maior prevalência da doença, estatisticamente, tá? Isso é uma coisa matemática, né? E então, a partir dos 50 anos, se deve ser feito o toque retal e o exame do PSA para ver se o homem tem risco de câncer de próstata. E quando o homem ele tem fatores de risco, como pacientes que tiveram um parente de primeiro grau com câncer de próstata, né? Então, pai, irmão, né? Ou pacientes afrodescendentes, né? Pacientes negros, eles têm um maior risco de câncer. Então, deve-se começar esse segmento a partir dos 45 anos, né? Então, e da mesma forma, toque retal, que é aquele tabu, né, que ainda sim, existe, e o exame de sangue, que é o PSA. O PSA ele vai medir o PSA ele é uma glicoproteína, né, um antígeno prostático, que quando existe algum problema na próstata, essa proteína aumenta no sangue. E aí a sim. gente pode desconfiar, né, que como por exemplo uma prostatite, pode aumentar o PSA. Até uma próstata aumentada também proporcionalmente tem o PSA aumentado. Então vai caber ao urologista, né, ligar todos esses pontinhos aí, ver o tamanho da Sim. próstata, ver o toque, ver o exame do PSA, os fatores de risco e a gente vai progredir com a investigação diagnóstica ou falar, não, tá tudo bem, volte ano que vem. Exatamente. E uma coisa Tá? importante que é a saída, né, ao médico urologista não é somente para essa detecção, né? Nesse momento Verdade. pode-se aproveitar a grande oportunidade, já que é tão Sim, difícil, né? De sim. fazer um check-up, uma coisa que é tão importante para a gente, né? Ver se todos os sistemas do corpo estão funcionando adequadamente, não é isso? Perfeitamente. Agora você simplesmente disse tudo. A gente, quando o homem chega para consultar com o urologista, né? A gente aproveita mesmo, pega no laço e já faz um bom check-up. Então, vê perfil metabólico, faz um exame de imagem para ver se tem alguma alteração, né? Faz um ultrassom, por exemplo, faz perfil metabólico para ver triglicérides, para ver
colesterol, glicemia, né? Então a gente faz sim esse papel. O urologista tem esse papel de fazer pelo menos uma triagem geral, né? Fazer um bom exame físico, né? Ver se Sim. o homem tem algum outro sintoma, se há necessidade da gente encaminhar, mediante o exame físico, a anamnese e os exames laboratoriais e de imagem, se a gente precisa encaminhar para um outro profissional, ou se a gente dá conta mesmo ali de já orientar, resolver, né? A Sim. gente aproveita sim, viu? A gente aproveita a oportunidade. Ótimo. Para laçar, né, doutora? Tem que ser, né? E eu adoro quando muitas vezes eu atendo a esposa e aí elas falam assim: olha, doutora, eu vou marcar uma consulta para o meu marido. Eu amo isso. E aí elas vão junto, e aí elas Uhum. contam tudo, falam assim: como você está fazendo esporte? Eu sempre pergunto sobre esporte, alimentação. Aí ele fala: eu faço de vez em quando. Aí elas já olham, já contam pra gente. Olha, ele, né, tá comendo muita gordura, ou ele tá bebendo um pouquinho mais de cerveja, ou ele não, ele tá E fazendo já vai esporte só uma contando. vez por semana. Elas contam. Ótimo. E esse acho que falou deu um gancho muito Uhum, importante para a nossa conversa, no sentido que, é claro que a gente está falando da saúde do homem, né, uhum, do nosso papel para que a gente encaminhe, né, essa pessoa, ou que seja o nosso marido, os homens das nossas vidas, que eu costumo dizer, né? uhum, Mas também a gente sabe que tem muitas situações que a mulher também precisa ir ao urologista, né? Então, verdade. você me contou alguns casos que são mais comuns de acontecerem no seu consultório, né? E que muitas das vezes a pessoa passa por eles, né? A mulher tem os sintomas e acaba não buscando atendimento médico, se automedica, né? Então, eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre isso, né? Para alertar, porque determinadas patologias podem ser rapidamente resolvidas, mas com uma assessoria médica, não é verdade? Sim, é verdade. Muitas pessoas não sabem, não têm a menor ideia de que o urologista também é médico das mulheres, né? Eles pensam que o urologista é só médico do homem por causa da próstata, né? Mas não é verdade, porque o urologista vai cuidar de todo o sistema urinário, né? Então, sistema reprodutor masculino e feminino, sistema urinário, né? Então, a gente cuida de câncer de próstata, mas cuida de câncer de bexiga, câncer do rim, adrenais, né? Dos Sim. cálculos renais, infecção urinária, incontinência. Então, tem milhares de doenças que faz parte tanto, né, do repertório que pode acontecer na mulher quanto no homem, né? Sim. Então, uma das principais que eu atendo no meu consultório, né, falando das mulheres, seria realmente as infecções urinárias, que acometem muitas mulheres e muitas têm infecção de repetição e acabam se automedicando, né? Então, Sim. isso é uma coisa errada, né? E a Sim. gente pode ajudar muito. O segundo campeão aí de audiência para as mulheres é a incontinência urinária. Então, quando a mulher perde urina, né? Quando tosse, espirra, ou aquela vontade urgente de ir no banheiro que não dá tempo de chegar, né? Sim. E o terceiro prevalente seriam o que a gente chama, né, tecnicamente, de distopias genitais. Então, quando a gente tem uma fraqueza do assoalho pélvico feminino por conta de parto ou por conta da idade e acaba tendo o abaulamento ali daquela região e algum órgão descendo, né, um pouquinho ali pela vagina, ou a bexiga, ou o útero, né, que são aquelas bolinhas que ficam que a gente fala, que a mulher já chega e já fala, olha, doutor, eu tô com uma alteração ali, uma bolinha descendo. Então, isso tudo também são coisas que nós conseguimos ajudar, né? Que essas são as distopias, né, genitais, né? São os três principais queixas femininas, né? Sim. E que podem ser resolvidas rapidamente, se é porque a gente tem sempre está falando por aqui que às vezes as pessoas Uhum. percebem os sintomas, os sinais e às vezes demoram para buscar o atendimento médico por comodismo, né? Ou porque vai melhorar, eu vou esperar um pouco, enfim. Uhum. E eu acho que a gente podia falar um pouco sobre isso, né? Eu costumo dizer o Sim. seguinte: eu sempre me dou de presente de aniversário a ida ao meu preventivo. E eu Uhum. acho que é uma forma da gente não se esquecer da data,
né? E falar, ai meu Deus, será que eu fiz esse ano? Será que eu não fiz? Então, o mês do meu aniversário, então é o presente que eu me dou de ir ao médico para fazer os meus exames e cuidar, né? O grande enfoque nosso Uhum. aqui é o cuidado. Então, fala um pouquinho para a gente como que seria, né, essa abordagem com essa mulher que sente esses sinais e sintomas. Quais são esses sinais? Quais são esses sintomas que podem fazer com que a gente vá rapidamente buscar essa orientação médica? Sim, eu acho que muitas mulheres, né, elas têm vergonha de falar, de admitir ou mesmo de buscar ajuda, né? Porque, Sim, veja, uma mulher perdendo urina, né? Elas se sentem envergonhadas, primeira coisa. Ou uma mulher com um abaulamento, uma bola saindo pela vagina, mesma coisa. Elas têm vergonha, às vezes, de procurar ajuda, né? sim, E muitas vezes tem aquela coisa de que é normal. Ah, a mulher perdeu urina? Normal. Mas não é normal, né? Nada disso é normal, né? Então, e tem também aquela coisa de, eu cuido muito também, participo de uma equipe multidisciplinar de endometriose, né? E muitas sim. vêm com dores pélvicas e ficam anos assim, quicando de médico em médico e não faz o diagnóstico. Não tem o diagnóstico de que é endometriose. A gente consegue fazer o diagnóstico, mas a gente ouve muitas mulheres falando assim: ah, mas é que eu ouvia que é normal mulher sentir dor. Mulher nasceu para sentir dor, né? Quantas vezes a gente já não ouviu isso de que a Sim, mulher ela nasceu para sentir dor? Não, mulher nasceu para sentir dor, né? Então assim, e aí fica difícil de você tratar, porque ela já vem para você num desgaste emocional de anos e anos sofrendo, né? E quando você sim, consegue ajudar a fazer o diagnóstico, é uma coisa muito maravilhosa você poder devolver a qualidade de vida para a mulher, exato. né? Então, você trata a infecção urinária, ela, doutora, mas faz anos que eu tenho infecção urinária. Olha Anos. Como só. assim? Agora eu não tenho mais? Nossa, poxa, muito legal. Ah, nossa, por que que eu não operei essa perda urinária antes? Nossa, que coisa maravilhosa. Mesma Sim, coisa com a dor da endometriose ou com a bola saindo ali pela vagina. Então, você devolve a qualidade de vida para a mulher, uma coisa que ela nem pensava que ela podia ter, né? Então, não exatamente. pode ter vergonha, a gente tem que cuidar das coisas que nos incomodam, a gente tem que viver com qualidade e você tem que buscar isso, tem que buscar o seu diagnóstico, buscar seu tratamento e não importa, você tem que conseguir resolver isso que está te incomodando. Não é normal a gente ficar incomodada com nada. Exatamente. E a gente tem um especialista à nossa disposição para cuidar da gente, não é verdade? Sim, é verdade, verdade. Basta uma ligação para marcar a consulta e tá tudo bem, tá Uhum, tudo certo. A gente precisa dar o primeiro sim, passo. A gente fala muito do autocuidado, né? Quando a gente percebe que algo não está bem, a gente só vai perceber que algo não está bem se a gente se conhece, né? Então, se a gente conhece o nosso corpo, se a gente tem o hábito de se palpar, né? No caso, nós mulheres da mama, ou mesmo na parte urológica, né? A gente se conhecer para a gente saber que tem alguma coisa errada. Né? Uma queimação. uhum, Quantas mulheres chegam e falam, eu tô com queimação na urina. Eu acho que pode ser isso, eu acho que pode ser aquilo. E vai na farmácia e compra medicação e toma medicação e com certeza o problema vai perpetuar porque não foi tratado corretamente. sim, é verdade. A gente tem muito, muito para fazer para as mulheres que têm infecção urinária de repetição. Então, primeiro a gente precisa fazer um diagnóstico correto, né? Por que que Uhum. aquilo está acontecendo? Se é mesmo uma cistite, né? Nós chamamos a inflamação da bexiga de cistite, né? Sim. Então, a gente divide a cistite em cistite bacteriana, que é aquela inflamação que tem uma infecção por bactéria, né? E essa a gente tem que tratar com antibiótico e melhorar também muitas vezes a imunidade da paciente para ela parar de ter esse quadro de repetição. E a gente Uhum. tem uma cistite que não tem bactéria, que é a cistite intersticial, que é uma inflamação do tecido. E muitas vezes as pacientes tratam erroneamente a intersticial, que não tem a bactéria, do mesmo jeito que a bacteriana, com antibiótico. Sim. Resolve? Não resolve. E aí fica Vai aquela voltar, coisa, né? toma antibiótico,
continua com o mesmo sintoma, porque não é o tratamento certo, né? Sim. Ou seja, é um jeito errado de você tratar uma doença totalmente diferente, né? Então, primeiro tem que fazer o diagnóstico correto. Para isso, você precisa de um médico, né? De preferência, um Uhum. especialista nisso, né? Exatamente. E fazer o tratamento correto para parar de ter, no caso das infecções urinárias de repetição, Sim. é muito importante algumas orientações, porque a maioria das bactérias, né, que dá infecção urinária na mulher, são bactérias ali do que ficam, né, que podem ficar ali na região do perímetro. Então, são bactérias das fezes, do intestino, né? Por exemplo, a Escherichia coli, que é uma bactéria muito prevalente que acomete das infecções urinárias, mais de 80, 90% das infecções são por essa bactéria, né? Sim, sim. Então, e não é porque a mulher tem falta de higiene. Muitas vezes a mulher chega assim, doutora, eu fui no médico e ele falou que eu tenho falta de higiene, por isso que eu não, por isso que eu tenho infecção. E não é isso, eu tenho uma boa higiene. Elas vão inconformadas, né? Porque elas se Sim, sentem ofendidas, né? sim. Então, muitas vezes não é isso, né? Então, muitas vezes você faz as orientações, né, e vê que a mulher realmente tem uma higiene perfeita. Às vezes, algumas têm um excesso de limpeza que acaba retirando ali a nossa proteção A natural flora. da vagina, Sim. da flora. Então, a gente tem uma flora mista, né? Que tem ali os lactobacilos, as hifas, né, de fungo, tem tudo ali em equilíbrio, né? Então, Sim. quando você tem um aumento das bactérias, né, que podem causar infecção urinária, você tem um desequilíbrio da flora, você começa a ter infecções urinárias de repetição. Então, muitas vezes a mulher na menopausa, né, que entra na menopausa, tem o hipoestrogenismo, e aquela flora vaginal muda, né? E aí começam a se desenvolver bactérias que você multiplicar bactérias que vão dar infecção urinária. Então Sim. você tem que voltar naquele equilíbrio. Então, para isso, precisa consultar um especialista. Com Né? certeza. E um exame que talvez possa, que o especialista possa pedir para fazer essa diferenciação entre um tipo ou Sim, outro, qual seria sim. esse exame para a gente ter o diagnóstico correto? Ah, ótima pergunta. A primeira coisa, antes de tomar antibiótico, antes de se automedicar, você pode fazer um exame de urina simples e pode ter ajuda também de uma urocultura. Sim, Urocultura é um exame que vai pegar a sua urina ali, coloca numa plaquinha de Petri, coloca para crescer lá a bactéria e você vai ver qual é a bactéria que está ali crescendo. Então é simples, você vai ver que ali naquela urina tem aquela bactéria, aquele patógeno, né, ou um fungo no caso, na maioria é bactéria, que está ali, e aí você fala, olha, é uma cistite bacteriana, nós vamos sim, tratar. E também sim, tem um antibiograma que é realizado, que você vê exatamente quais são os antibióticos, né, que a bactéria é sensível, quais os antibióticos que a bactéria é resistente, para você tratar adequadamente essa isso, infecção, né. isso. Eu, E hoje existem até imunoterápicos, né, que você utiliza para melhorar a imunidade, né, que seria como se fossem vacinas, vamos falar assim, para melhorar a imunidade para determinadas bactérias, né. Então você consegue uma proteção melhor dessa mulher e até a diminuição de mais ou menos uns 50% da incidência das infecções urinárias, né, nesse paciente, sim. né. E Fora uma os coisa muito. profiláticos. Desculpa. Desculpa, pode completar seu raciocínio, desculpa. E a gente também tem medicações, né, substâncias profiláticas. Então, para determinados casos, você consegue usar uma profilaxia para evitar, né, ou diminuir a incidência também. Tem as infecções pós-coito, que quando a mulher tem relação, elas já chegam contando, olha, doutor, eu tenho relação sexual, toda vez que eu tenho relação, praticamente eu tenho infecção urinária. E aí você também tem um tratamento específico para isso, né? Então a gente consegue fazer muita coisa. Sim, é muito interessante a gente estar divulgando isso, né? Porque às vezes as pessoas têm, né? Às vezes até Uhum, alguém que está aqui na live escutando tem alguns sintomas e não sabem o que fazer, na verdade, né? uhum, E você falou uma coisa muito interessante que é quando a gente faz o exame de urina, ali vai saber qual
patógeno, né? Qual o bichinho que tá. E aí tem o antibiótico certo para cada micro-organismo. Então, por Sim. isso que não pode tomar qualquer antibiótico. É. Esse é o grande problema, né? Exato. Na realidade, eu só quero fazer aqui um adendo. Você não necessariamente, o médico que te atende a primeira vez, né, que você está com uma infecção urinária ali que aconteceu, não necessariamente você precisa de fazer um exame de urina naquele momento, né? Sim, Você vai num pronto-socorro, só pela tua clínica, pelos teus sintomas, o médico já está autorizado a te dar um antibiótico e você é, vai. Então ele sabe que na maioria das vezes é aquela bactéria e na maioria das vezes aqueles antibióticos são bons para tratar. sim. Então ele vai te tratar, é um tratamento empírico, tá? Que a gente chama, né? Uhum. E só que quando essa mulher ela começa a ter infecção de repetição, que é definido como 2 infecções em um semestre, já é considerado de repetição, ou mais de 2 no ano, tá? Então, quando você tem isso, você precisa tentar resolver e tentar ajudar essa mulher de uma forma melhor. Então, Sim, muitas vezes, identificar o patógeno, às vezes, é importante, né? Isso o urologista ou o médico, no caso, que está te atendendo, vai definir o que é importante para aquele paciente, né? sim. Então, o tratamento empírico não é incorreto, mas quando aquilo avança e fica de repetição, você tem que se valer de alguns exames, né? É. Não, e vale lembrar que cada caso é um caso, né? Então, a gente sempre vai estar consultando o nosso médico de confiança, né? Então, isso daí também a gente tem que levar em consideração que quando a gente tem o hábito de ir ao médico, o médico também já conhece a gente, né? Uhum. Isso é interessante. E uma outra questão, um outro sintoma também que é preocupante e que também não pode acontecer é o sangramento pela uretra, não é verdade? Assim, porque a Uhum. mulher às vezes confunde o sangramento vaginal com o sangramento uretral, né? Vamos Sim. falar um pouquinho sobre isso? Claro. Então, eu acho que quando a gente fala de sangramento na urina, né, que a gente chama de hematúria, né, a gente tem que Sim, pensar quais as causas possíveis de hematúria. Então, se você tem uma cistite bacteriana, ela pode cursar com uma hematúria, ela pode cursar com sangue na urina. Então, a própria infecção urinária, por si, ela já pode causar sangue, o chamado sangue na urina. Já pode acontecer isso. Aí você tratando essa infecção, esse sangue vai desaparecer também. Mas é uma coisa que assusta, né? Muitas vezes, quando sim, você tem o sangramento na urina, você vai para o pronto-socorro, porque você fica assustada. Outras causas de sangramento na urina, né, que a gente se preocupa, é o câncer, né? Então, o câncer de bexiga é uma coisa que dá sangue na urina macroscópico. Então, quer dizer que a gente olha ali e vê realmente que a urina está vermelha e isso preocupa, né? sim. Então, infecção urinária, câncer de bexiga ou do sistema coletor urinário, o sistema, né, a pelve, ureter, então você pode ter um tumor ali de vias urinárias, né? Ou mesmo até cálculo renal. Então, os cálculos de ureter, né? Eles podem, quando estão passando pelo ureter, eles podem causar sangramento também, né? Sim, Então, só que eles, na maioria das vezes, cursam também com uma cólica renal, uma dor muito forte. Então, pela clínica, você já tem uma pista aí do que é, do né? que pode Então, ser. esses são os principais, né? Então, infecção, câncer e cálculo, né? São Sim, principais, né? E aí você vai ver isso principalmente quando você for urinar, quando for fazer xixi. E o sangramento da vagina é diferente porque ele vai estar ali, né, na roupa, independentemente de você ir ao banheiro. Então você consegue fazer esse diferencial porque você não precisou, né, ir no banheiro. Ele vai estar ali na tua roupa, então vai vir da vagina, do útero, né, da vagina, né? Então você consegue fazer essa diferença, né? sim. Mais fácil. Sim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque acaba a gente divulgando a importância da visita ao urologista. No caso, Uhum. a urologista. Né? Tá Porque às certo. vezes o grande intuito também da gente estar falando é não deixar para amanhã o que você pode resolver hoje. Né? Sim. Então, é saber que a médica urologista, o médico urologista, ele não é só para o homem,
né? Ele atende os dois, né? Tanto o homem quanto a mulher. E tem toda essa abrangência de cuidados que a gente precisa ter e precisa estar alerta para que, quando acontecer, buscar rapidamente o atendimento, para que tudo no início é fácil de resolver, não é mesmo? Sim, é verdade, é verdade. Por exemplo, só porque a gente está também, né, no Novembro Azul, só Sim, para dizer que quando a gente consegue fazer o diagnóstico do câncer de próstata na fase inicial, nós conseguimos curar 90% dos pacientes, mais de 90% dos olha pacientes, isso. né? E quando a gente está na fase avançada, né, do câncer de próstata, isso daí já cai, você não consegue ajudar nem 20% dos pacientes tem cura, né? Quando eles começam a ter sintomas, né, você cai demais a chance de cura desses pacientes. Mas no comecinho, 90% está curado e com Olha que menos... notícia boa. É verdade, é Sim, verdade. E então você tem que fazer o diagnóstico precoce, né? Veja que todas essas campanhas que ocorrem, Novembro Azul, Outubro Rosa, né? Você não vai conseguir prevenir, porque todo mundo fala assim, ah, é a prevenção do câncer. Não, você vai fazer o diagnóstico precoce, sim, né? Nós sabemos hoje que a cada 6 homens, acima de 50 anos, vai ter câncer de próstata. sim, Então é muita gente, né? É muita gente. exatamente. Então, se 1 a cada 6 vai ter câncer de próstata, você precisa tentar fazer o diagnóstico precoce, né? E Isso. mesma coisa as mulheres, se você tem um sangramento, né, ou os homens, né? Se você faz um diagnóstico cedo de um tumor, por exemplo, de bexiga, você consegue curar também. Você vai ali, Sim. resseca o tumorzinho por via endoscópica e você cura o paciente, né? Exatamente. E lembrando que assim foi muito, são muito importantes, né, as campanhas que são lançadas pelo mundo Uhum. inteiro, né? A gente fez a campanha do Outubro Azul, desculpa, do Outubro Rosa aqui também, agora do Novembro Azul, mas a gente tem que sempre ressaltar que não são só nesses meses que a gente tem que pensar em prevenção, Perfeito. né? A gente Uhum. precisa estar se cuidando assim que o sintoma aparece, aí com as preconizações do Ministério das idades que os homens precisam ir, não é verdade? Uhum. Sim, é verdade. E assim, hoje em dia, voltando então, já que, né, a gente está falando dos meninos agora, quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, você muitas vezes com só um tratamento, você já cura o paciente. Então, por exemplo, ela teve Sim, câncer de próstata, fez o diagnóstico cedo, a doença está no começo, o cirurgião vai ali, no caso, resolve, faz a cirurgia, tira a próstata, faz a cirurgia mais econômica, né? Porque não tem invasão local da doença, né? E você sim, consegue preservar os nervinhos que ficam grudadinhos na próstata. Você faz a preservação ali da inervação e essa inervação é responsável pela ereção, né? E ajuda também ali na continência, você consegue preservar melhor ali a região. Então, o paciente consegue retirar o tumor de próstata, né? Se sim, curar, ficar preservado da função sexual e manter-se continente da parte urinária, então não ficar perdendo urina, né? Então, quando você faz o diagnóstico no comecinho, você faz a cirurgia e trata o paciente, ele fica bem, com a qualidade de vida muito próximo da qualidade de vida que ele tinha antes. Agora, se você deixa e não faz o diagnóstico no começo, e o paciente já começa a apresentar sintomas da doença, né? Já está numa fase avançada, você muitas vezes faz uma cirurgia maior, não consegue uma boa preservação, muitas vezes, porque pode ter doença ali mais, né, né, e ainda você muitas vezes precisa fazer outras terapias adicionais, como por exemplo, fazer um bloqueio hormonal ou fazer uma radioterapia, e isso acaba impactando de fato na qualidade de vida desse homem, né? Então, quanto antes o diagnóstico, maior a sua chance de ficar bem, de ter uma qualidade de vida boa, envelhecer bem, né? exatamente. E eu tenho um exemplo para dar que talvez possa ilustrar nosso papo, né? É que meu pai, o levava para fazer os exames periodicamente, e até que foi diagnosticado, né, com câncer de próstata, mas quando ele ia ao médico, ele ficava quase um mês sem falar comigo,
porque eu tinha levado ele para fazer o exame. Então, é assim, Aham, e o nosso papel é cuidar, né? Então, eu sim. precisava levar, sobre a pena dele ficar bravo comigo, né? Então, hoje eu converso Papel de filha. isso, exatamente. Então, que a gente não espere, né, como mulheres, como mães ou filhas, chegar nesse estágio já estabelecido para que a gente tome alguma atitude, né? Então, que a gente consiga aqui deixar essa mensagem para as Mensagem. mulheres que estão nos ouvindo, né, como Uhum. protagonistas das nossas vidas. Aí alguém pode virar e falar, eu não, cada um cuida da sua vida, né? Mas não é bem assim. A gente que é mulher sabe que a É, gente cuida, a gente tem essa ação de proteção, de cuidado muito aguçado, né? sim. Eu, por exemplo, tenho filhas mulheres. Então, ficou fácil para mim, né? Porque já está dentro aí Uhum. da preconização, né? De amadurecer um pouco mais, leva ao ginecologista, mas que a gente possa passar essa mensagem para que as mães levem os seus filhos, né, desde cedo, para consultar, para saber se está tudo bem, né? Às vezes a pessoa tem um problema físico, né, no próprio órgão genital ou em qualquer outro órgão, outra parte do sistema reprodutor urinário e não sabe, vai saber depois que é adulto, né, no momento de ser pai ou enfim. Eu acho que é uma coisa que a gente também pode ressaltar, né, doutora? Com certeza. E muitas alterações a pessoa não. Por exemplo, o câncer de próstata, né? Ele não dá sintomas, né? Ele é um tumor, é um tumor silencioso. É um câncer, Silencioso. o câncer de próstata, ele não dá assim, muito silencioso. Por quê? O câncer de próstata cresce na periferia, né? Ele vai dar ali, vai se desenvolver na parte externa da próstata. Então, ele não causa sintoma. Então, a gente fala para o urologista fazer o segmento do câncer de próstata, né? Mas não estou sentindo nada, né? Estou urinando bem, não tenho dor, não tenho sangramento, não tenho nada. Ótimo. Porque quando você sentir alguma dessas coisas e for realmente câncer de próstata, já vai passado, né? Então, a maior Exatamente. parte dos sintomas que o homem tem os sintomas urinários, eles não são causados pelo câncer. Eles são causados por um aumento benigno da próstata. Então, quando o homem tem Sim. sintoma, na maioria das vezes não é câncer, né? Então, é um aumento benigno da próstata que você também precisa tratar, tenha repercussões no trato urinário ou na Acho que bexiga, no trato urinário superior, né? Mas a maioria do, desses tumores, eles eu acho que não, são tá falhando um pouquinho. silenciosos. Por isso que é Agora importante melhorou. você ir ao médico indo nada, né? Que aí a gente consegue Exatamente. sim. E os meninos, a mesma coisa que você falou. Às vezes tem uma alteração na uretra, o meato uretral, ele não está na pontinha do pênis, então você precisa, às vezes, gerar repercussão até na vida reprodutiva. Melhorou? Exatamente. Melhorou? Melhorou, tá ótimo. Sim, Então, a gente estava falando dos meninos, né? Então, uma sim, sim. fimose, né? Exatamente. Que é aquela alteração que vem, né? O menino não consegue ir na hora da higiene, né? Então, uma fimose que precisa ser corrigida, né? Ou até alteração no posicionamento do meato uretral, né? Da uretra. Então, às vezes, aquele meatinho está no lugar errado, ou um testículo que você não está palpando, que está no lugar errado, também te gerar uma alteração reprodutiva, né? Então, todas essas coisas, elas precisam, né? Muitas vezes os pais não têm condição de avaliar essas coisas, precisa, né? Um médico. Com certeza.
Com E você tem certeza. que Eu acho corrigir que o que é mais, aquilo, né? sim, o que é mais importante é a gente estar alertando, né, para Tá esse falhando. posicionamento. Oi, tá me ouvindo? Tudo certinho, Cisa? Acho que talvez possa ser a conexão. Tá travando? Talvez seja a conexão. Doutora Elaine, tá me ouvindo? Vamos esperar mais um pouquinho para ver se a gente retoma com a conexão. Doutora Elaine, pode me solicitar que eu chamo a senhora de novo, por favor. Oi, doutora Elaine. Eu acho que seria interessante sair da live, retomar, fazer solicitação, que eu faço novamente e aí, eu aceito. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, doutora Elaine? Eu acho que seria interessante a senhora sair da live e aí entrar novamente e eu aceito a sua solicitação novamente. Pode ser? Oi? A senhora está conseguindo me ouvir? Eu não estou conseguindo ouvir. São as questões do ao vivo. E tá tudo bem. A gente vai se acertar aqui para a gente conseguir finalizar. Estou aguardando. O interessante é sair da live e retomar para que a gente consiga finalizar. Pode ser? A senhora pode sair da live. Isso. Aí agora ela vai me solicitar e eu vou chamá-la de novo, sem problemas. Gente, é assim que acontece no ao vivo. A gente tem que estar preparado para essas coisas. Assim que a doutora Elaine aí já me solicitou. Oi, doutora Elaine. Estamos na tentativa de conexão. Vai dar tudo certo. Talvez possa ser a conexão dela, né? Mas são coisas que acontecem. É isso aí. Tipo fantástico, acontece mesmo. E tá tudo bem, a gente tá preparado. É fantástico. Ei, doutora Elaine, eu tô vendo que a senhora tá aí. Vamos fazer o seguinte: conecta de novo, me chama, que eu vou aceitar de novo pra gente só finalizar a live com um beijão no coração. Pode ser?
Isso. Agora vai, ó. Já tô só aguardando, porque eu já aceitei aqui a solicitação. Olá, Ah, voltamos! voltei. O ao vivo tem essas coisas e tá tudo Uhum. bem. Poxa vida, Nenhum problema. Fica tranquila. acontece, né? Com certeza. É, acontece, não tem jeito. É isso aí. É Eu acho que a gente poderia, verdade, para a é gente. verdade, é verdade, é verdade. Isso, Bom, tá mas dando um delayzinho, mas voltamos, eu tô conseguindo te voltamos. ouvir. Você tá conseguindo me ouvir? Acho que a conexão não tá tão boa, né? Às vezes dá uma Ótimo. cortadinha. Eu acho que perdeu o som de novo. Ah, Eu ótimo. também, Eu acho eu que a gente podia também, eu deixar uma também. mensagem, né? De tudo isso que a gente falou. Eu considero ter sido uma live muito Sim. informativa, muito importante, né? Então, eu gostaria de te pedir para deixar uma mensagem depois disso tudo que a gente falou para as mulheres. Eu acho que não tem só mulher nos escutando aqui. Que bom, né? Os homens das nossas Que vidas também bom. estão aqui nessa live, os Sim. amigos, os Aham. esposos, não é verdade? Então fala para mim, dá um recado para as mulheres do Divã de Saúde, chama elas na responsabilidade aí desse momento de cuidar, né, de quem a gente ama. Bom, a minha mensagem principal é que nós, como cuidadoras natas que somos, porque a gente nasceu com esse dom aí, a gente sempre está cuidando de filho, de pai, de irmão, então nós somos assim. Então a gente precisa se lembrar, né? Os nossos homens amados, queridos, a irem ao médico, a irem ao urologista, né? Porque Sim, afinal de contas a gente quer vê-los sempre saudáveis, plenos, felizes, com né? Então, certeza. para isso, consultas periódicas ao urologista, né? Isso Tá aí. certo? Então, desde adolescente, né? Precisa consultar o urologista, Isso. né? Eu E acho a essa informação partir dos 50 fundamental anos aí, se não tiver sim. E a partir dos também. 50 anos, se não tiver fator de risco, por favor, vamos iniciar o screening para câncer de próstata, tá bom? Exatamente. Olha, eu amei essa live. Eu tinha certeza que ela seria sensacional. E queria Eu também gostei agradecer. muito de estar com você. Que bom. Acho que a Uhum. gente começou, né? Se eu tiver essa honra de tê-la outras vezes aqui comigo, para mim vai ser maravilhoso. Nós temos muito o que falar para essas mulheres queridas que estão nos ouvindo. Ah, muito obrigada a você, eu adorei participar, foi muito gratificante, muito bom falar um pouquinho. A gente espera ter lembrado aí de algumas coisas importantes, né? Sim. E quando quiser, o convite já está aceito. Ah, O que dia que você quiser falar maravilhosa. sobre incontinência urinária, sobre infecção, a gente faz algumas outras lives sobre alguns assuntos específicos para as mulheres. Exatamente. E assim, eu queria mais uma vez agradecer pela sua disponibilidade, né? Prontamente me atendeu. E a gente não se conhece pessoalmente e eu espero que em breve a gente tenha essa oportunidade de se conhecer pessoalmente, porque pelo celular eu já senti a pessoa maravilhosa que a senhora é, que você é. Você fala assim, ó, eu vou brigar comigo. E eu só tenho gratidão. Muito obrigada mesmo pelo aceite, pela delicadeza, pela simplicidade. Eu acho que é Ai, isso que é o mais importante quando a gente lida com a saúde do outro, né? A gente se colocar no lugar do outro, na verdade, né? Se colocar na posição de cuidador, né? E eu percebi isso nitidamente, a sua característica de ser cuidadora, uma médica carinhosa e que faz toda a diferença. Então, eu só tenho que agradecer. Estou muito honrada com a sua presença aqui. Abrilhantou a minha noite. Vou dormir tão feliz, mas muito feliz mesmo,
por conta desse nosso bate-papo. Ah, que gostoso. Muito obrigada. Viramos amigas já. Agradecer todo mundo que está aqui, né? Tanta Um gente beijo para linda. todos. Isso, Uhum, agradecer mesmo todo sim, mundo. Minha sogra está aqui ouvindo desde o início, mandando sim. coraçãozinho Olha pra só, gente. Linda, que fofa, maravilhosa. que bom. As minhas filhas, Aham, todo mundo que está aqui, né? Que sim. E participou, doou um pouco do seu tempo para escutar coisas importantes, né? sim. E eu queria convidar, né, a Maline no Divã do Saúde, que tem dicas maravilhosas. Ela está sempre falando sobre assuntos que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, para nos dar. Então, por favor, sigam, né? A mesma E, coisa eu inclusive, eu queria digo, fazer um convite. sim. Eu queria também fazer um convite para vocês, né, para as pessoas que também seguem. Amanhã nós vamos ter uma outra live sobre o Novembro Ai, que Azul, né? maravilha! Sim. E aí, teu chamadinho tá no meu, vai entrar no meu history. Se vocês quiserem participar, eu vou ficar bem Com contente, certeza né? estaremos juntos. E, e vai ser amanhã também às 19 horas, tá bom? Maravilha, maravilha. O Pablo tá aqui, meu marido, falando, eu também tô aqui. Então, ó, beijo pra você também. E vai neurologista, hein, anestesiador. Então, um beijo Muito no seu bom. coração, maravilhosa. A tela do meu feed vai ficar mais linda agora com sua presença. Fiquei muitíssimo feliz do fundo do meu coração. Que Deus abençoe seu trabalho, que Deus abençoe a jornada que você tem pela frente. E é isso. Muito, muito obrigada. Eu que só tenho a agradecer, viu? Um grande beijo para você e para todos aí que participaram e que vão ver a nossa live depois também, tá? Com certeza. Um Vamos beijo, estar boa juntas noite para amanhã de todos. novo. Obrigada. Fica com Deus. Combinado. Um Imagina. beijo. Você também. Tchau, tchau. Um beijo. Beijo. Beijo.